Olá a todos. Hoje a gente vai resolver uma questão desse livro aqui, ó, peruano, Física Teoria, né, com 8.000 problemas propostos, né, e resolvidos, resoluções, né, do editorial São Marcos, ó. Um livro excelente para quem quer estudar provas de concursos militares, né, ITA, IME, AFA, Refon, Escola Naval, né? Então, é um livro excelente para quem não tem, adquire esses livros, porque os livros peruanos são maravilhosos. Então, desse livro aqui, ó, eu terei uma questão de estática, né? Que a gente vai resolver hoje aqui, ó, uma questãozinha de estática, certo? Então, bora ler a questão aqui para a gente resolver essa questão. Ó, determine, né? Eu vou ler em português, ó, determine o peso de uma esfera se a barra homogênea de 4 kg se encontra na posição mostrada, então na posição da figura, quando adotar G 10 metros por segundo ao quadrado. Ok? Primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, é fazer colocação de forças, né? As forças que atuam na barra. Veja, esse fio aqui tem uma força de tração aqui, ó, uma força de tração que eu vou chamar de T1, ok? Esse mesmo fio aqui, ó, tá ligado a essa esfera, a ação, né? Ó, ação, você tem uma reação, né? Então, esse mesmo fio também tem uma reação aqui, uma força T1. E essa esfera, para baixo, tem o quê? Seu próprio peso, né? A força peso dela, ó, que eu vou chamar de PE, peso da esfera, ok? Fora isso, a gente tem ainda esse fio aqui, ó, esse fio tá puxando, né, essa barra para ela não escorregar aqui, ó, que ela fique em equilíbrio. Então, aqui eu vou chamar esse fio aqui uma tração T2, certo? E ainda existe aqui, ó, o solo vai exercer uma reação aqui, né? Existe aqui ainda, ó, uma força normal aqui, ó, normal, tá vendo? Uma força normal, beleza? E o mais importante também aqui na barra, ó, a barra no centro de gravidade dela, né, centro de massa, é uma figura homogênea, né, a barra é homogênea, ela se distribui igualmente, né, em cada pedacinho aqui, proporcional ao seu tamanho. Então, o peso da barra fica justamente no meio dela, né, centro geométrico dela, o meio da barra aqui, ó. Então, aqui eu tenho o peso P da barra. Tranquilo? Então, vamos lá. Eu vou representar esse desenho em outra figura para ficar mais simples o entendimento dela, certo? Então, a gente tem o seguinte aqui, ó. Vou tentar fazer aqui o desenho para você entender que é super simples isso aqui, ó. Ó, eu tenho essa força de tração que a gente vai trabalhar ela aqui, ó. Vou botar ela para cá, certo? Essa força aqui, ó, é a força T1, ok? Força T1, tranquilo? A força peso está aqui no meio, né? Aqui existe o quê? Existe o solo, né, com um ângulo de 37 graus ali que ele deu, né? Então, vamos traçar isso aqui, ó. Ó. Vamos traçar esse ângulo aqui, 37 graus. Tranquilo? E esse ângulo ele deu, né? 53 graus, certo? Veja, como é que a gente calcula o momento? O momento de uma força é a força vezes o braço. O que é o braço? O braço é a distância aonde está sendo aplicada essa força até o ponto de rotação. Eu vou pegar esse ponto aqui, ó, esse ponto de rotação e colocar aqui, ó, o ponto O. Esse ponto O, vocês vão ver quando eu for calcular o momento, eu já cancelo N e T2. Então, esse ponto O está aqui, ó. Tranquilo? E aí a força peso, ó, que ela está aqui, ela está representada justamente no meio, né, da barra, aqui no meio da barra, ó, no meio da barra atua a força peso. E essa força aqui, ó, eu vou trazer a componente dela vertical da barra. A componente vertical da barra, ó, é essa daqui. Por quê? Porque eu tenho que aplicar a força e essa força tem que ser perpendicular ao ponto de rotação. Então, nesse caso aqui, ó, essa força, ó, ela está nessa posição aqui, ó. Essa força aqui eu vou chamar de T1Y, ok? T1Y.
E observa que essa força aqui, ó, essa força, esse ângulo aqui é de quanto? Ó, se isso aqui é perpendicular, isso aqui é 90 graus, quanto é que falta para 90? 37, né? Então, esse ângulo aqui é igual a 37 graus. Tranquilo? Aqui também, ó, é importante você saber, ó, essa linha aqui, ó, é a linha de ação da força peso. Nesse caso, a força tem que estar perpendicular ao ponto de rotação, né? Então, veja, a força era como se estivesse aqui, ó, atuando aqui. Então, essa distância daqui para cá, ó, a gente vai ter que calcular. Essa distância daqui para cá, eu vou chamar de dp. É o braço da força-peso. Então, ó, veja que tem que ser 90 graus, tá vendo? Ó? Força, 90 graus. Força, 90 graus. Com relação a quem? Com relação ao ponto de rotação. Tranquilo? Feito isso, ó, vamos aplicar as condições de equilíbrio para um corpo extenso. A gente sabe que o somatório dos momentos das forças, com relação a um ponto, por exemplo, o ponto O, né, que eu escolhi, tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a zero. Mas aí eu vou somar quem? É o momento, ó, é o momento de T1Y, ó, T1Y, mais o momento de quem? Da força-peso. Tudo isso tem que ser igual a quanto? A zero. Tranquilo? Aí vamos lá. Uma coisa importante de rotação, de momento, que a gente aplica, é com relação ao sentido de rotação dessa barra. Ela pode ser horário ou pode ser anti-horário. Para isso, a gente vai adotar o seguinte, ó. Quando a gente tem um sentido horário, a gente adota como sendo positivo. Poderia ser negativo também. Quando a gente tem um sentido anti-horário, a gente adota negativo. Poderia ser positivo. Ou seja, você escolhe na realidade aqui, né? Aqui você poderia usar o quê? Menos e aqui mais. Mas quando você escolher um, o outro tem que ser sinal contrário. Por exemplo, aqui eu escolhi, ó, positivo, horário. Anti-horário é o quê? Negativo. Se eu escolhesse aqui negativo, o outro seria o quê? Positivo. Certo? Então, feito isso, vamos resolver a questão aqui, ó. Então, primeiro eu vou começar no momento de T1, Y. Veja, quando eu aplico aqui uma força T1 aqui, ó, olha a rotação aqui com relação ao eixo O. Quando eu aplico uma força aqui para cima, ó, essa barra, ela vai girar em que sentido? Sentido horário. Então, o sentido horário ele é o quê? Positivo. Sentido positivo, nesse caso aqui, ó, vai ser a força, né? Que é T1Y, vezes a distância. Agora, veja só. Esse ponto aqui, ela não está no meio da barra? Ele não falou do comprimento da barra. Tu chama isso aqui, ó. Por exemplo, vamos supor que a barra tem 2L. Então, aqui é L, aqui é L, certo? Então, o comprimento da barra aqui, ó, L e L. E aí eu tenho o seguinte, ó, T1Y, ó, T1Y, preste atenção aqui, ó, T1Y, nesse caso, veja que ele é cateto adjacente e aqui é hipotenusa. O que é que eu faço, cateto adjacente? Multiplica pelo cosseno, né? É cosseno nesse caso aqui. Então, ó, cosseno de quanto? Cosseno de 37. Ok? Vezes a distância da força até o ponto de rotação, que é quanto? L mais L. 2L, né? 2L, super fácil. Momento da força-peso. O momento da força-peso, nesse caso, veja que quando eu aplico uma força nessa barra aqui, ó, para baixo aqui, ó, ela vai girar em que sentido? No sentido, ó, anti-horário. Sentido anti-horário, ele é o quê? Negativo. Então, aqui vai ficar menos, não é? Menos a força, que é a força-peso, vezes a distância, ó. Só um detalhe aqui, viu? Essa distância aqui, ó, é dp, né? Ó, essa distância aqui é dp, ó. Igual a zero, né? Vamos calcular dp aqui, né? Pra gente ganhar tempo aqui, ó. Ó, dp nesse caso aqui, perceba, eu vou fazer aqui no cantinho, ó. dp é cateto adjacente e hipotenusa. Nesse caso aqui, você usa o quê? O cosseno, né? Então, vai ser L cosseno de quanto? Cosseno de 37. Então, esse aqui é o meu dp. Então, vou substituir ele aqui, ó. Vezes dp, que é quanto? L
vezes o cosseno de 37. Professor, por que isso? Porque, veja, a força está atuando ó, nesse sentido aqui, ó, nessa linha de ação. Então, esse ponto aqui, ó, eu preciso dessa distância, eu preciso de dp. Então, nesse caso, dp é quanto? É L cosseno de 37. É L cosseno de 37. Igual a zero. E as outras forças? Veja, quando eu for calcular o momento da normal, calcular o momento de T2 aqui, essas forças estão atuando justamente no ponto O. Então, isso aqui não vai causar momento. Por quê? Porque a distância é zero. A distância entre a força N1 até ela mesma é zero. A distância entre T2 que está atuando aqui sobre ela mesma é zero. Então, o momento da normal e o momento de T2 é zero. Então, não precisa utilizar aqui. Só essas duas forças é que vão causar rotação à barra. Eu vou passar esse termo aqui todinho para o outro lado, vai ficar ó, T1y vezes o cosseno de 37 vezes 2L. É igual a P vezes L vezes o cosseno de 37. Veja, eu posso cortar aqui, ó, cosseno de 37 com cosseno de 37, um L daqui com um L daqui, aí vai ficar, ó, 2, ó, eita, T1 nesse caso, perdão aqui, gente, T1 aqui, T1Y é T1 cosseno de 37, né? Então, cuidado aqui, ó. T1 cosseno de 37. Tranquilo? Agora sim, ó. Porque T1Y é T1 cosseno de 37. Então, T1Y, eu coloquei aqui, ó, é T1 vezes o cosseno de 37. Ó. T1 vezes o cosseno de 37. Tranquilo? Aí, agora, o que é que eu posso fazer aqui, ó? Vai ficar 2 vezes T1, 2 vezes T1, que é igual a quem? A PL. Só que PL, nesse caso aqui, ó, PL, peso, PL não, né? P. O peso é a massa vezes a gravidade. A massa é 4, a gravidade é 10. 4 vezes 10 vai dar quanto? 40, né? Então, 2T1 é igual a 40. Logo, T1 vai ser 40 dividido por 2, que dá 20 newton. Pronto, agora morreu a questão. Ó. Observa a esfera. A esfera está em equilíbrio. Então, essa força de cima é igual a essa força de baixo, né? Duas forças no mesma direção, porém em sentidos opostos. E para estar em equilíbrio, elas têm que ter a mesma intensidade, né? Então, nesse caso aqui, ó, o peso da esfera é igual a T1. O peso da esfera é igual a 20 newtons, ó. Só isso. E aí a gente chega à nossa resposta, né? A resposta aqui, ó, T1 igual a 20 newtons, alternativa aí correta, a letra A. Beleza? Então, um abraço a todos, até a próxima.